Torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Eu sou o Vinícius Ghiseline e bora falar de algumas coisas, falar das negociações, jogadores chegando no Palmeiras, o São Paulo que se classificou para as quartas de final da Libertadores, no susto, hein? Nos pênaltis, mas passou. Vamos falar de Carlos Miguel, vamos falar de FT, vamos falar dos jogadores que estão chegando, as possibilidades. Mas primeiro quero pedir para você aquilo que já é tradicional, o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. E pedir mais. Agora nós alcançamos e graças a vocês. Então, estão sendo liberados novos benefícios, novas possibilidades aí pro canal. Entre elas está o hypar. Agora você tem a opção, vai aqui embaixo, hypar, hype o vídeo para ele chegar em mais pessoas. E tem a opção também tornar-se membro. E aí a gente tem dois planos baratinhos, super acessíveis. O primeiro é o Lutem Sem Parar por R$ 3,99. Você pode participar vai ter acesso a grupo do WhatsApp, prioridade na leitura das suas mensagens durante as lives e tudo mais. E o segundo plano é o Torcida que Canta e Vibra. A R$ 11,99 você vai poder participar de live com a gente, além de todos os benefícios que já estão incluídos no plano Lutem Sem Parar. Vai vir novidade logo pra frente, mais planos, vai vir um plano um pouquinho maior, com algumas novidades e benefícios ainda melhores para vocês. Então logo a gente vai trazer isso para vocês. Estamos fechando algumas parcerias. Assim que a gente tiver a solução disso, a resolução disso, a gente traz aí para vocês. Mas, por enquanto, vamos falar daquilo que está acontecendo. Mercado da bola, o Palmeiras que trouxe, anunciou o Carlos Miguel, que chega com uma banca de um grande goleiro, de um super goleiro, e apareceu realmente muito bem no Corinthians. Mas eu vou dar minha opinião é meio na contramão daquilo que todo mundo fala, tá? Porque ele apareceu realmente muito bem no Corinthians, mas é um goleiro que... não tem 40 jogos na carreira. E aí eu acho meio complicado a gente cravar que esse goleiro é a solução dos problemas, é o grande goleiro para suceder o Everton ou qualquer coisa do tipo. Além de que ele teve alguns problemas bem conhecidos de relacionamento com um goleiro que, se pra gente é um vilão, é um rival, pra eles lá é um super goleiro que é o Cássio. E ele teve problemas de relacionamento com o Cássio, não aceitava a reserva do Cássio e tudo mais. Então a minha preocupação é que venha tumultuar o ambiente. E outra, que tem que provar, né? Porque ele teve pelo Corinthians acho que 29 jogos, aí foi pro Nottingham e não jogou lá, jogou 3 vezes lá, jogou 3 jogos no Nottingham. O que aconteceu? Por que não jogou? Curioso, vamos aguardar. Mas assim, dentro daquilo que eu vi, sim, parece ser um ótimo goleiro. Eu só não entendo esse alarde todo, como se fosse a solução dos nossos problemas. Não vejo isso com um monte de jogador que chega, mas aí o jogador que jogou no rival, que provocou o Palmeiras, vem um nível de confiança como se ele por si só já merecesse essa confiança toda. Tá chegando também, muito próximo de ser anunciado, o Jefté, lateral esquerdo, que foi revelado no Fluminense e que hoje está jogando no Rangers, né? Da Escócia, que é um dos principais times da Escócia, principal rival lá do Celtic da Escócia, e é o time que divide os títulos lá com o Celtic. Não é um mercado muito conhecido, mas, por exemplo, é um mercado muito mais conhecido do que a Dinamarca, do que a Noruega. Eles são times que estão acostumados a disputar título, eles jogam no que tem de melhor do país que eles estavam. Vamos aguardar, a gente precisa de um reserva para o Piquerez. Vamos aguardar para ver o nível que ele vai apresentar, né? Aquilo que ele vai nos entregar. E outro nome que tem sido muito ventilado mesmo, é o Enciso, né? Que tá na recuperação de lesão, deve estar liberado pro mês que vem. Tô vendo muita gente falando, mas é outro Paulinho. Gente, não tem nada a ver a lesão do Enciso com a lesão do Paulinho, tá? Paulinho passou por uma cirurgia e tudo mais, uma lesão muito mais séria. É um jogador bem interessante, é um meia, que bate muito bem de fora da área. Tá no futebol inglês, titularzaço do Brighton, quando estava inteiro, né? Eu acredito que se o Palmeiras fechar com ele vai ser um grande acerto, pensando que sim, a gente tá brigando nessa temporada, mas a gente tá formando um elenco muito interessante para a próxima temporada também. E eu sei que, Vinícius, não tem que pensar na próxima temporada. Tem sim,
Claro que tem que pensar nessa também. Mas o time que o Palmeiras monta hoje, ele não é para jogar um ano. Ele é para jogar mais 5, 6 anos. Mais 10 anos. Quando você traz um Vitor Roque com 20 anos de idade, quando você traz um Paulinho com 24 anos de idade, você tá pensando em time para jogar mais. Você tá pensando em ter um time para jogar pelo menos mais 10 anos. E eu acho que o Palmeiras acerta nisso. Jogadores que o Vitor Roque começou a dar uma ótima resposta, tem jogado bem. Eu acredito que o Palmeiras começa a achar um caminho, começa a achar o rumo aí. Torcer para que isso se mantenha. Palmeiras que já está praticamente classificado na Libertadores. Está classificado, né, gente? Vamos ser sinceros. 4-0 fora de casa. O Palmeiras pode entrar com o time reserva, pode entrar com o sub-20, que é capaz de meter mais uns dois no Universitário. Não tem como, o time deles é fraco. O nosso time fez por ontem também. Melhor campanha da Libertadores. Eu não caio nessa de, mas também pegou time fraco. A gente pegou um monte de time fraco e a gente ganhou de todos eles. Tem time aí que sofre para ganhar Deportivo Táchira, para ganhar de times fraquíssimos. O Palmeiras foi lá e fez o que tinha que fazer quando pega um adversário fraco. Meteu uma goleada, tá classificado. Na contramão disso, o Fortaleza foi eliminado hoje. São Paulo passou na Bacia das Almas, jogo nos pênaltis. Chegou a sofrer, mesmo com boa parte do segundo tempo, com um jogador a mais. Ainda deu brechas, ainda deu chances pro Atlético Nacional, que é um bom time, tá? Um time muito perigoso. Fez 2 bons jogos contra o São Paulo, vendeu o cara a classificação. E aí nos pênaltis o São Paulo se classificou. E amanhã tem Flamengo Internacional. E esse jogo pra mim ele promete, tá? Porque tenho muitas dúvidas se o Flamengo vai conseguir classificar, viu? Até porque pode ter saído bem caro os titulares que eles usaram, ter usado a Arrascaeta, alguns jogadores que eles usaram, o Pedro, nesse jogo do Brasileirão. E isso pode sair caro porque o Inter poupou todo mundo em um placar simples de 1-0, leva o jogo para os pênaltis. Quem sabe, né? Vamos secar bastante o Malvadão aí. Flamengo que fechou um patrocínio absurdo agora, né? Vai subindo o patamar do futebol brasileiro. O sarrafo vai ficando cada vez mais lá em cima. Mas é o que tem, a gente continua brigando. É esse o giro de notícias, aquilo que tem de mais relevante. Lembrando, galera, vai lá, dá essa força pra gente, pelo menos hype o vídeo, dá essa moral, que são recursos novos que o YouTube tá liberando pra gente. E a gente agradece muito, porque se a gente tá alcançando é com o apoio de vocês. Avante palestra!